da narrativa dos indígenas da Colômbia. Não sei aqui, não tenho certeza se é o mesmo aqui ou não. Mas lá, os movimentos e as organizações políticas indígenas, que aliás são muito fortes e muito visíveis, porque a Colômbia tem 2% da população indígena, não é significativa no conjunto nacional, mas essas organizações étnico-políticas dão sempre criam uma narrativa que inscreve todos os acontecimentos na larga duração do princípio de origem, que é a conquista espanhola e a conquista por bandidos, ex-prisioneiros. Este não era a exceção, porque eles vêm do acompanhamento político das organizações políticas indígenas regionais da região do Cauca. Então, primeiro é inscrever o Naya. O Naya é o nome do rio que atravessa aquela montanha. A inscrição do Naya na larga duração, isso é recorrente. Impunidade. Eles reclamam o castigo dos culpables. E esta comunidade em particular tem uma atividade muito forte em frente da justiça. Alguns deles receberam ameaças porque foram os tribunais a lei de justiça e paz, que foi feita para os paramilitares, mas que encausou vários deles, inclusive o comandante das tropas paramilitares do ano 2001. E eles, especialmente uma mulher, ter prestado várias vezes testemunha contra esse homem e fazendo o reconto dos sucessos. Então, eles sim têm uma luta de justiça, mas efetivamente o centro não é o castigo, que eles acham que não vão obter isso, mas verdade. Não repetição, não sei dizer isso em português, não repetição. A não repetição é uma ideia posterior que eles trazem à cena para pedir que não tenham ameaças. Porque, como o professor... Onde está o professor? Não, Álvaro. Sim. Michel, não é? Acertei. Como o professor Fischel mostrou, ainda o conflito tem baixado de intensidade, mas não sumiu. Ainda tem grupos de pessoas com armas, ainda tem ocorrência de assassinatos. Então a não repetição é importante, inclusive como uma proteção pessoal. Inclusive os líderes deste grupo pequeno aqui têm proteção jurídica, como testemunhos especiais do processo de justiça e paz. O que acontece com os reclamos de verdade, justiça e reparação em frente do processo de paz? Neste caso particular, eles sofreram não só a massacre pelos paramilitares, mas a morte de vários líderes deles a manos da guerrilha, das Farc e do Exército de Liberação Nacional. Mas, então, eles increpam as Farc e uma das líderes deste grupo foi, faz 3 semanas atrás, a Cuba, onde estão acontecendo os diálogos de paz. E o ponto é que o movimento de vítimas na Colômbia é hoje muito forte e não é possível ignorar eles. Quizá é a primeira vez nas violências que nós temos sofrido na nossa história, é a primeira vez que as vítimas têm uma força de
não uma organização, mas uma força simbólica, é uma força política mesmo, mesmo com congressistas. Então, eles insistem em que as Farc têm que reconhecer as vítimas, e o governo deu força a esse reclamo. E, na verdade, é um ponto de dificuldade, porque as Farc até agora têm a maior resistência a se ver a si mesmos como vitimários. Eles se acham o exército do povo e não podem, para ele é a maior dificuldade se reconhecer como vitimários. Então, as comunidades, esse conceito que eu peguei, eu não sei, tentei, inspirada em Weber, é porque eu sentia a necessidade de um conceito que me falasse do que eu via acontecer nas reuniões grupais. E era essa corrente de emoções que não eram só a exibição da dor, mas a identificação afetiva com o que tinha acontecido. Então, por isso que eu inventei, me inspirei naquele conceito de comunidades emocionais. E as comunidades emocionais são comunidades morais. Por que são, ao mesmo tempo, comunidades morais? Porque eles são feitas no repúdio moral do vitimário e, ao contrário, também no encorajamento moral e a superioridade moral da vítima, que não é um processo típico da Colômbia de jeito nenhum, mas é o comum das vítimas, por exemplo, do Holocausto, qualquer um dos grandes traumas da história. Mas o que eu queria ressaltar é que isso está afincado num vínculo afetivo. Não é um vínculo cognitivo, racional, mas um vínculo de identificação afetiva. É por isso que eu quero dar um lugar de importância à política das emoções, não só o surgimento das emoções nos acontecimentos políticos, mas esse intercâmbio de emoções que pode ser, inclusive, feito uma política deliberada, como é feito nas comemorações. E é por isso que eu uso a ideia de comunidades emocionais, que são comunidades morais, mas num intercâmbio de identificação emocional e simbólica que vão juntos e que permitem que outros acompanhem a ação política, e outros que incluem os pesquisadores. Os pesquisadores somos parte desse laço de solidariedade e de identificação emocional, até o ponto em que nós, às vezes, não distinguimos com muita certeza a observação do acompanhamento político. É isso. Obrigada. Ponte. Só uma última palavra das questões que a gente estava falando, e essa pesquisa aqui e o diálogo com o professor Zaret é nesse sentido. Eu acho que uma das questões muito importantes é a ideia da cooperação entre professores, que possibilite ver as fronteiras desde os vários lugares, porque me parece que até o momento, pelo menos no que eu tenho estudado, tem tido muito uma visão ainda do lado de cada fronteira. Por vários motivos, inclusive os financiamentos públicos das pesquisas faz com que a gente olhe para as fronteiras mais do lado brasileiro, do que um conjunto, vamos dizer assim, ou seja, pesquisas que envolvam, ou seja, que para mim é o primeiro passo para uma cooperação mais efetiva, começaria por essa
por essa perspectiva de uma integração ou uma cooperação universitária capaz de possibilitar um diálogo ou um questionamento ou tentativa de superação dos nacionalismos metodológicos presente ainda nos estudos das fronteiras internacionais. Una pequeña aclaración. Hace 8 días en Leticia hicimos una reunión con los representantes de las universidades brasileras, da UFAM, da UEA principalmente, también había otra, no me lembro, de Olinda, relativamente perto, de crear una red de saberes y estudios transfronterizos, que ya ha venido funcionando hace, pienso yo, unos 3-4 años, pero que es necesario fortalecer, y es necesario que también tengamos esos diálogos y ese intercambio. Incluso planteamos la necesidad de hacer proyectos conjuntos, porque eso es cierto, tenemos financiación estatal separada, pero hemos desaprovechado tal vez algunos espacios para hacer proyectos de financiamiento conjunto y proyectos donde superemos lo que denomina Lindomar, esa diferencia metodológica también del trabajo, ¿sí? La visión para crear una comunidad metodológica más, en palabras de la profesora Miriam. Bem, muitíssimo obrigado a todos vocês, muitíssimo obrigado, professora Miriam Rimeno, muitíssimo obrigado, professor Lindomar, muitíssimo obrigado, professor Carlos Zárate. Bem, antes do fim, apenas alguns informes. O nosso encontro ele continua agora à tarde com os grupos de trabalho. Ao fim, nós teremos também às 5h30 da tarde o lançamento de livros, tá? Onde nós estaremos lançando esses 3 livros: Brasil e América Latina, Percursos e Dilemas de uma Integração, a revista, o número atual da revista Tensões Mundiais, e o livro da professora Maria Estela Grossi Porto e do professor Arthur Trindade Maranhão da Costa, Condutas Policiais e Códigos de Deontologia, o controle da atividade policial no Brasil e no Canadá. Então haverá esse lançamento às 5h30 da tarde hoje, todos convidados. Logo após nós teremos a segunda mesa do dia às 18 horas. Tá ok? Então, muitíssimo obrigado a vocês. Professor Carlos Zárate deixou alguns livros aqui que estão em exposição. Infelizmente, são livros, o próprio livro dele está esgotado. Estão aqui também outros livros do LEV, vocês podem encontrar aqui no Laboratório de Estudos da Violência. Muito obrigado.